acabou fazendo o primeiro tempo que empatou em 1-1, mas o segundo fez a goleada. E a importância desses dois resultados jogando em casa, que acabam deixando o Grêmio na vice-liderança do campeonato, que talvez muita gente, muita gente, não acreditasse no início da competição. Boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, pedir desculpas pela expressão que eu usei na última coletiva. Eu fui infeliz, pensei, então estou pedindo desculpas, principalmente para quem se sentiu ofendido. Quanto ao jogo, o jogo é sempre muito difícil, não importa a colocação do adversário. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito perigoso. Você ganha 2, 3 jogos, você sobe muito na tabela. Você perde 2, 3 jogos, você cai muito na tabela também. Então é importante, a gente vem jogando bem, a gente vem construindo os resultados. Hoje o Grêmio é vice-líder do campeonato. Você colocou bem, muita gente não acreditando, mas o Campeonato Brasileiro é assim mesmo. E hoje nós enfrentamos mais uma equipe retrancada, que está numa situação difícil na tabela. Não começamos bem o jogo, apesar de termos saído na frente do adversário. Cedemos o empate, cedemos alguns espaços no primeiro tempo, onde o adversário se aproveitou, criando algumas oportunidades. No segundo tempo, nós procuramos tirar esses espaços do adversário, fizemos o segundo gol logo no início, e logo depois fizemos o terceiro, que deu uma tranquilidade maior para a equipe. Depois nós fomos construindo as situações, fizemos mais 2 gols. E o mais importante de tudo que a gente conquistou, mais uma vitória, fizemos o nosso dever de casa. Eu volto a repetir, não é porque o Coritiba estava em último lugar na tabela que o jogo ia ser fácil. Dificultou bastante para a gente, mas eu acho que a consistência de todo o grupo. Você vê que hoje nós mudamos de novo a equipe, mudamos alguns jogadores, colocamos jogadores mais cansados também, já que nós tínhamos jogado na última quinta-feira. E eu sempre falo para eles, para o jogador estar pronto, né? Porque qualquer um deles pode começar a partida. E é por isso que eu tenho feito esse, digamos assim, esse rodízio na equipe. E o mais importante de tudo, que está tendo a entrega de todos eles, e a gente vem conquistando as vitórias. Renato, queria te perguntar sobre a resposta do grupo. Você, em outro momento, chegou a falar que o Grêmio necessita de reforços, né, para buscar coisas grandes durante o ano. Será que a resposta do grupo pode mudar a opinião do técnico Renato Portaluppi em virtude de hoje uma vice-liderança, jogando bem em casa? Não, minha opinião continua a mesma. Quanto mais opções, mais longe a gente pode chegar. Hoje o Grêmio é o vice-líder do campeonato. Isso não quer dizer que o grupo do Grêmio é o melhor grupo do Brasil. Nós temos um grupo bom. Mas quanto mais opções o treinador tiver, mais longe a gente pode chegar. Porque não adianta, ninguém vai me tirar da cabeça. Aliás, quem conhece futebol sabe o quanto é importante velocidade. A velocidade no futebol é tudo. E eu teria mais uma opção, entendeu? Muitas vezes a gente rouba a bola do adversário, a gente tem espaço para contra-atacar, e a gente não consegue, muitas vezes, fazer isso justamente porque a gente não tem velocidade. E a velocidade é importante, principalmente quando você está na frente do marcador, ou você está jogando fora de casa e o adversário também te dá espaço. É importante essa velocidade. Então, eu volto a repetir, não quero ser sempre com o mesmo discurso, mas eu entendo o problema financeiro do clube. A gente tem conversado bastante, a gente tem trocado ideias. Vamos aguardar aí mais uns dias para ver na abertura da janela o que vai acontecer. Renato, boa noite. No final do Campeonato Gaúcho, antes de começar o Brasileirão, tu disse que em entrevista coletiva que o Grêmio não devia nada para Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. E no Campeonato Brasileiro, o Grêmio chega hoje à vice-liderança. Quando o jogo contra o Palmeiras perdeu, contra o Flamengo perdeu, mas a gente viu a evolução da equipe e hoje goleou a equipe do Coritiba. Tu ainda acredita que o Grêmio não deve nada para esses outros times? E se o Tricolor entra cada vez mais na briga pelo título do Brasileirão? E dar os parabéns também para o árbitro do jogo, João Gobi, que é um árbitro promissor. Não porque nós ganhamos o jogo hoje, mas eu já vinha reparando nele no jogo contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras nós perdemos, de goleada inclusive, e ele foi muito bem. Eu acho que é importante essa renovação no quadro de arbitragem também. Na época, quando eu falei isso, o Grêmio estava muito bem e tanto o Flamengo como o Atlético, o Palmeiras não estava assim tão bem. Isso não quer dizer que eles são muito superiores a gente, ou o Grêmio passou a ser superior a eles. Não, o futebol depende muito do que você faz em campo. Eles têm os cofres cheios, o Grêmio não tem.
É muito fácil, então, de repente, você analisar um problema numa posição, escolhe 3 jogadores, manda a diretoria ou o presidente buscar um jogador, entendeu? Coisa que não acontece aqui no Grêmio. Mas a gente vai buscando as vitórias, a gente vai brigando com esses clubes aí. Não são só esses grandes aí que tem dinheiro. O Campeonato Brasileiro é muito difícil. O importante é o Grêmio estar lá em segundo lugar. Se o Grêmio é um candidato ao Campeonato Brasileiro, não vamos nos precipitar, não vamos achar que o Grêmio vai ser campeão brasileiro. Não, muita calma, muitos pés no chão, jogo a jogo, degrau a degrau, a gente vai buscando as vitórias, buscando os resultados, tanto no Brasileiro como na Copa do Brasil. Vamos ver até onde o nosso grupo pode chegar. E aí eu volto a repetir, se a gente tiver esses reforços na abertura da janela, nós vamos ficando mais fortes, mais opções, e aí sim a gente pode pensar realmente em coisa grande. Renato, aqui. Bom, se viu mais uma boa atuação do Grêmio, agora com o placar também contribuindo, né? Uma bela goleada. E outra ótima atuação do Luís Soares. Não adianta, a gente não tem como fugir. Ele é um personagem sempre citado, sempre elogiado. Mas também, ao mesmo tempo que a gente vê a boa atuação dele com gols, com assistências, a gente vê ele sempre dobrando os joelhos, levando a mão na perna. Ele sente dor, né? Ele foi notícia na última semana de 2 colegas nossos jornalistas, você conhece os dois, Marcos Souza e Eduardo Gabarto. E até aproveitar esse momento, né? Você é tão sincero, chega aqui com a gente, fala abertamente sobre algumas situações, aproveitar a sua estatura, o torcedor te ouve. O que acontece com o Luís Soares? Ele chega a preocupar você? É uma preocupação para o restante da temporada? Para essa sequência de jogos, 2 competições que o Grêmio está brigando na frente para pensar em título? É um assunto muito delicado. Só as pessoas que estão aqui dentro, no caso o presidente, a diretoria e eu, que a gente sabe o que a gente tem conversado, o que a gente tem trocado de ideias. Eu converso bastante com a diretoria, com o presidente, converso bastante com o Soares também. Então, tem certas coisas que a gente procura segurar aqui dentro, entendeu? Porque cada um tem uma opinião lá fora, não estou dizendo, bem pelo contrário, inclusive. Os 2 colegas deram a notícia, entendeu? Não estou condenando eles, pelo contrário, gosto dos 2, são excelentes profissionais, entendeu? Mas tem muita coisa ainda para acontecer. E não sou eu, treinador do Grêmio, que vai começar a falar do assunto, a se expressar. Lá na frente eu até posso falar, mas tem muita coisa acontecendo, sim. Então, não vamos crucificar nem o clube e nem os 2 jornalistas, entendeu? Muita coisa ainda vai acontecer. Eu espero que seja um final feliz, eu como treinador, entendeu? Porque a gente precisa dele, entendeu? Ele sim, tem dores no joelho também, tem outras coisas acontecendo, mas isso aí já foge de mim. Isso aí é um problema do presidente, com a diretoria, juntamente com o jogador, entendeu? Eu espero que as coisas possam se resolver da melhor maneira possível, entendeu? Para que a gente possa continuar tendo o Soares. Renato, o Grêmio teve uma, digamos assim, uma remontada ali no Grenal, né? Aquela dificuldade que era tanto de montagem de time, mas muito mais a questão física, jogadores voltando, né? E tu falava sobre isso, sobre o ritmo de jogo. Um dos jogadores que chama muito a atenção, que mudou muito, né, a forma física, depois que ele voltou a jogar mais seguidamente, foi o Reinaldo. É um dos jogadores mais participativos nos jogos do Grêmio. E a gente tem também o Carbajo melhorando muito depois daquela crise de pumbalgia. Tu acha que essa questão física do Grêmio hoje, em relação aos jogadores que voltaram, podem ter mudado também um pouco da tua cabeça nas formações, porque hoje tu assumiu o Vina como um titular, porque precisava quebrar linhas, né? Ia ter um time fechado à tua frente. Tu acha que isso pode também, de alguma maneira, mudar um pouquinho a tua forma de pensar e dar uma tranquilizada também para que o Grêmio possa buscar os reforços mais pontuais, não tanto na necessidade? Não, mas nós vamos buscar os nossos reforços pontuais, até porque o dinheiro é para aquilo ali. Não adianta você pensar em outras posições. Eu estou muito satisfeito com o meu grupo. Mas o que eu falo, preciso daquela velocidade para ter mais opções, entendeu? Para a gente reforçar nesse sentido aí. Muita gente falou lá atrás que a preparação física do Grêmio, o Revson é um excelente preparador físico. A nossa preparação física ela é muito boa. Não é porque nós estamos ganhando jogos, nós estamos correndo. Aí eu falo, mudou o quê então? Nós tivemos há 10 dias atrás uma parada, entendeu? Mas antes o time já vinha correndo bem. Só que nós tínhamos muitos jogadores que estavam saindo do departamento médico e não estavam com aquele ritmo de jogo necessário, entendeu? De 100%. E aí eles foram readquirindo aquele ritmo.
A gente foi tirando alguns jogadores do departamento médico, ainda temos alguns lá que a gente pretende tirar nos próximos dias, entendeu? Para o nosso grupo ficar ainda mais forte, entendeu? Então, eu não tenho me queixado, nunca me queixei da parte física. É por isso que eu estou com uma certa tranquilidade para poder mexer em algumas posições de uma partida para o outro, que eu confio em todos eles. Eles estão no estágio que qualquer um que jogar, eu tenho certeza que vai dar conta do recado. Procurei reinventar e reinventei o Grêmio, sim, a partir do Grenal. Nós mudamos a nossa maneira de jogar. Às vezes a gente joga daquela maneira, às vezes a gente joga de uma outra maneira, no caso com 3 zagueiros, às vezes com 2 zagueiros. O importante é a resposta que o grupo tem dado dentro do campo, que tem sido positiva. Boa tarde, Renato, aqui. Primeiramente, te elogiar, né, pela campanha do Grêmio, e a minha pergunta em relação ao Bitelo, que vem sendo um dos destaques, né, no ano e novamente jogou muito bem hoje. Apesar disso, o Bitelo vem sendo sondado para deixar o Grêmio, né, e aparece como uma potencial venda do clube. Por isso eu te pergunto se tu pretende fazer algum movimento junto à direção do Grêmio para pedir a permanência do Bitelo, pelo menos até o final do ano, caso apareça alguma proposta. Obrigado. Fica inviável um jogador do Grêmio. É lógico que nós não vamos entregar, não estou falando só do Bitelo. O clube não vai entregar qualquer jogador a preço a qualquer preço. Mas fica difícil, numa situação que o clube vive, muitas vezes chega uma proposta muito boa para o clube e para o próprio jogador, entendeu? Negar uma proposta. Mas até então não chegou ainda, e também nem é problema meu, é problema do clube. Numa situação dessa não adianta. Eu falo, infelizmente, grita mais alto quem tem dinheiro. Quem tem direito é a Europa. E principalmente a situação que o Grêmio vive, né? O Grêmio está vivendo essa situação financeira, infelizmente. Entendeu? Nós já baixamos a folha de pagamento, a gente pretende baixar mais um pouquinho, então, para você ver a nossa situação. Mas o importante é que o próprio presidente Guerra, a diretoria, eles, digamos assim, reinventaram também o Grêmio, fora das 4 linhas, porque não é fácil o Grêmio vindo de uma segunda divisão e ter conquistado. Não é que nós conquistamos alguma coisa nesse ano, mas conquistamos sim, em termos de ganhamos o campeonato estadual, ganhamos 2 vezes do nosso maior rival. Hoje o Grêmio é vice-campeão, tá em segundo lugar na tabela do Brasileiro em pouco tempo. Então o Grêmio está sendo reconstruído, digamos assim, tanto dentro do campo como fora do campo. Então, essa paciência também que o torcedor vem tendo, está de parabéns, tem ajudado o clube, os sócios têm ajudado, mas no momento que chega uma proposta, que já também não é problema meu, já é problema do presidente com a diretoria, ela é estudada e se o dinheiro gritar mais alto, pode ter certeza que aqui não é um Palmeiras, aqui não é um Atlético, não é um Flamengo que tem os cofres cheios, entendeu? É uma oferta para ser analisada, mas volto a repetir, já é problema do presidente com a diretoria. Renato, parabéns pela vitória. A minha pergunta é em relação ao Ferreira. Esse jogador, ele hoje não estava na lista de relacionados e agora o Grêmio tem uma sequência aí de uma semana para pegar o Bahia tanto pelo Brasileiro como pela Copa do Brasil. Tu já imagina o Ferreira jogando contra o Bahia já pelo Brasileiro para pegar uma preparação, ou a gente ainda vai ter uma certa calma com a situação do jogador, até porque ele voltou recentemente, né? Obrigado. O problema do Ferreira, muitas vezes, a gente abre os treinamentos para vocês assistirem os treinos, outras vezes a gente fecha para fazer as jogadas ensaiadas, para mais ou menos treinar a equipe na parte tática de que maneira ela vai enfrentar o adversário. E muitas vezes vocês veem que ele está treinando com o grupo, não só o Ferreira, mas um outro jogador, aí vocês acham já que o jogador está pronto. O jogador está pronto quando ele me der a resposta, quando ele passar por todos os estágios. A preparação física, a fisioterapia, o departamento médico. Com o grupo, ele vai ter que fazer coletivo, vai ter que fazer jogo-treino, entendeu? Ele ou qualquer um outro jogador. E provar para mim e para ele mesmo, e é ele que vai me dar essa resposta, olha, eu estou pronto. Aí a gente começa a pensar nas viagens do Ferreira. Porque uma coisa ele está no meio do grupo, treinando em campo reduzido. No dia do jogo não é campo reduzido, no dia do jogo é o campo todo. E aí ele vai ter que começar a fazer coletivo. Terça-feira a gente tem um jogo treino, eu vou conversar com ele para ver se ele está se sentindo bem. É ele que vai me passar a confiança. Estou me sentindo bem, gostaria de participar. E a partir daí é ele que vai nos dar a resposta, entendeu? Não é o treinador que barra o jogador, o departamento médico, que barra o jogador, o fisioterapeuta. É o jogador. Se o jogador falar, estou pronto, aí ele tem que mostrar para a gente que ele está pronto. Aí ele começa a viajar.
Renato, eu queria voltar na questão do Soares, por favor, porque você disse que tem muita coisa acontecendo. O que é essa muita coisa que está acontecendo? Nada, esquece. São coisas que você tem que perguntar isso para a diretoria, para o presidente, até porque o nosso vice-presidente se manifestou na última coletiva. Tem muita gente crucificando A, B ou C, que não é bem por aí também. Então, é por isso que eu falo. Não é problema meu. Eu estou tentando conversar de ambos os lados, entendeu? Mas somente o presidente do clube e a diretoria que pode falar nesse assunto aí. É delicado. Bom, não vai me atrapalhar, depende o estágio da conversa, né? Depende da situação, é o que eu falo. Eu espero que o Soares continue com a gente, mas, volto a repetir, é um problema presidente, diretoria e Soares. No que eu posso ajudar, de ambos os lados, eu estou ajudando, entendeu? Mas eu não tenho o poder de decidir tanto de um lado como do outro. É isso que vai acontecer, entendeu? Só isso. Renato, parabéns pela vitória de novo. E eu queria falar sobre a tua opção por escalar hoje apenas 2 zagueiros, um 4-2-3-1, um 4-3-3, dessa forma. Por que essa escolha para enfrentar o Curitiba, se isso tem alguma coisa relacionado ao fato de estar jogando na arena? E no segundo tempo, quando tu coloca o terceiro zagueiro, já está projetando os próximos jogos com a modificação, com os jogadores que entraram? Obrigado. Não, mas projetar os próximos jogos, é o que eu falo, a gente tem os 2 esquemas, né? Um com 3 zagueiros, outro com 2 zagueiros. Nós começamos com 2 zagueiros, nós estávamos na frente do marcador, mas a gente estava começando a ceder de novo espaço à equipe do Curitiba. E aí eu coloquei o terceiro zagueiro para a gente espelhar no time deles, entendeu? Até porque eles estavam com 2 atacantes praticamente muito próximos dos nossos 2 zagueiros, e eu sempre gosto de ter alguém na sobra, foi o que aconteceu. Mas em termos de projetar os próximos jogos, não, porque jogando com 2 zagueiros, jogando com 3 zagueiros, não importa. O importante é a entrega que o grupo vem tendo dentro do campo. Até porque nós tomamos esse gol justamente por termos dado espaço demais para a equipe do Curitiba. E o futebol você sabe como é que é. Mesmo com 3-1, no momento que eu mudei, a gente toma o segundo gol aí, o adversário vinha com tudo para cima da gente. Então procurei espelhar o time, entendeu? Deu certo, conseguimos fazer mais 2 gols, aí sim deu uma tranquilidade maior para a equipe. Renato, parabéns pelo resultado. Eu queria te perguntar, fora o jogo, uma questão que vem acontecendo nos treinamentos. A gente viu a participação do Kelvin do Futebol 7, que estava sendo testado, estava sendo aproveitado. A gente sabe que existem algumas histórias, né, de revelações tardias para o futebol. É o caso do próprio Bruno Henrique no Flamengo, veio da várzea, não fez a base. É possível que o Grêmio consiga aproveitar um jogador que não vem do futebol, de fato, né, não fez a base, vem do Futebol 7? Como vem sendo essa interação dele contigo, com o grupo, como ele está sendo aproveitado? E se será aproveitado de fato? Obrigada. É um jogador que a gente tem conversado, a gente tem trocado ideias, de repente ele vai ficar fazendo um período de testes, aí ele vai ser aprovado, vai ser reprovado. Bom, aí é que eu falo, quem nos dá a resposta é o jogador, entendeu? E a gente vai decidir realmente o que fazer com ele nessa próxima semana. Se isso ocorrer, o clube praticamente vai fazer um contrato aí de, 3 meses com ele, e aí ele vai nos dando as respostas durante os treinamentos, entendeu? Para ver se ele tem condições de atuar no campo, porque a gente sabe que é uma diferença muito grande, né? As dimensões do gramado, da onde ele vem e para onde ele vai fazer o teste. Mas quem vai dar o resultado para a gente é o próprio jogador. Obrigado, Renato. Obrigado.